processo da ansiedade e o tratamento da ansiedade. Primeiro ponto, quando nós falamos sobre ansiedade, nós precisamos compreender que ansiedade é algo extremamente comum. Quando eu falo comum, eu estou falando que faz parte do ser humano. Não existe essa questão de deixar de ser ansioso. Isso não existe. A ansiedade faz parte do desenvolvimento do ser humano. Ele está presente em todo o ciclo de vida desse ser humano. Só tem um detalhe. O que nós falamos como sintomatologia da ansiedade, nós estamos falando de um conjunto de alterações fisiológicas e comportamentais que vão gerar uma falta de qualidade de vida nesse indivíduo. Esse é o problema da ansiedade. Aí a questão é, eu trabalho com a chamada psicologia fenomenológica essencial, certo? E especificamente, em termos de psicoterapia, com a gestalterapia. Olha, nós sabemos o seguinte, quando nós falamos em modelos compreensivos sobre o ser humano, não tem aquelas essa é melhor do que a outra. Isso é impossível, até mesmo porque nenhuma das três abordagens tem, das três grandes abordagens que nós temos, tem uma comprovação científica da sua eficácia. Mas nós sabemos que funciona. Então, o que é que nós sabemos, primeiramente, para contextualizar o trabalho clínico com essa sintomatologia da ansiedade? Primeiro, nós temos três grandes abordagens em termos de psicoterapia, que na realidade são linhas de pensamento, são linhas que determinam uma compreensão sobre o que é o ser humano, que é um modelo teórico em psicologia e em psicoterapia. São modelos explicativos. Cada um vai desenvolver uma estrutura conceitual para explicar como funciona o ser humano, certo? Explicar e compreender esse ser humano. Então, a psicanálise, que é chamada primeira força, primeira força não porque é primeiro, porque está acima dos outros, não é isso. Primeira força porque ela surge em 1900, e depois você vai ter as linhas comportamentais, já na década de 20, depois as linhas humanistas, já na década de 40 e 50. Mas, o que é que nós temos? Nós temos a primeira força, a psicanálise, a segunda grande força, as linhas comportamentais, e a terceira grande força, chamada linhas humanistas. O que é importante, porque eu estou dando essa introdução, porque é importante compreender que cada uma dessas abordagens, cada uma dessas linhas de pensamento, elas inevitavelmente vão ter um modelo teórico para explicar como o ser humano funciona. Esse é o ponto crucial. Um modelo teórico que entre si são contraditórios. Olha que coisa incrível, são contraditórios. Um vai dizer, olha, o homem é dessa forma. O outro vai dizer, não, o homem não é dessa forma, é desta outra forma. Ou seja, esses modelos tentam explicar esse indivíduo para um objetivo comum. Ou seja, melhoria da qualidade de vida do indivíduo. Nós temos em muitos indivíduos o que nós chamamos de sofrimento psíquico. Essas abordagens criaram um método de trabalho. Cada uma tem um método específico, certo? Como eu falei, método esse que são contraditórios. Tá? Por que são contraditórios? Porque, muitas vezes, essa explicação do que é o ser humano, ela vai desconsiderar o arcabouço conceitual que a outra criou. O melhor exemplo para a gente compreender é o próprio conceito de inconsciente. Se você fala de inconsciente para o psicanalista, ele dá um conceito, ele vai falar sobre materiais reprimidos e recalcados. Se você fala para as linhas fenomenológicas essenciais, o que é inconsciente, são todos aqueles materiais que não estão reprimidos e recalcados, porque não existe a repressão e nem existe o modelo de recalque para as linhas humanistas, mas eles estão sem acesso à consciência em um dado momento. Olhe bem, se você fala para um comportamentalista radical sobre o inconsciente, ele morre. Mas morre de rir. Porque é algo que não é algo palpável.
né? Não é algo que ele possa mensurar. Então ele vai ter um ataque de riso e vai terminar tendo um ataque cardíaco, né? Quando você vai defender uma ideia de inconsciente, principalmente o consciente numa linha freudiana. Bom, agora, é importante compreender que, apesar, né, da discordância que existe conceitualmente dessas teorias, todas elas funcionam, né? A seu modo, mas todas elas funcionam. Isso que nós temos como ponto crucial para a gente compreender. Quando nós trazemos para a ansiedade, nós compreendemos da seguinte forma. Imagina, se eu falo para vocês que os processos ansiosos, né, que o processo principalmente voltado para a vida desse indivíduo, sua vida cotidiana, é um processo natural. Então, se eu digo ansiedade é um processo natural do ser humano, ele está presente em um ciclo de vida, desde o momento que você vai se constituir enquanto ser humano. Só tem um detalhe: o que eu não posso é haver uma grande oscilação desse processo ansioso. Aí eu tenho um problema, Quando o nível de ansiedade aumenta, veja bem, quando ele aumenta, mas não é apenas o pico de ansiedade, que até o pico de ansiedade ele faz parte do ciclo natural. No entanto, qual é o problema? Quando esse pico de ansiedade ele não consegue voltar a se regular, ou seja, ele não normaliza, aí eu tenho um problema que é correlacionado, com indivíduos que nós chamamos em gestalterapia de neuróticos. Olhe bem, agora não entenda, por favor, a palavra neurótico como se fosse uma palavra pejorativa, não é isso. Neurótico é aquele que está no processo de desequilíbrio contínuo. Isso é neurose. Neurose, se a gente for definir o que é neurose para a gestalterapia, eu posso dizer neurose é a falta de espontaneidade do organismo. Um ponto crucial, um ponto extremamente importante para a gente compreender é que, primeiro, as linhas humanistas, especificamente a gestalterapia, têm uma crença. A psicanálise tem uma crença, as linhas cognitivo-comportamentais têm uma crença, mas na gestalterapia nós acreditamos que o ser humano ele é capaz de se autorregular. Ou seja, nessa interação com o meio, nós temos uma capacidade inerente ao nosso organismo de autorregulação. Eu sempre digo o seguinte: qual é a diferença de uma pessoa neurótica? Não estou falando de sintomatologia de ansiedade, simplesmente como um processo natural da vida. Quando eu digo ansiedade no sentido voltado para um transtorno que impede você a ter um desenvolvimento saudável. Ora, quando nós falamos o seguinte, que é neurose? E como a neurose está atrelada ao processo de ansiedade? Lembre-se o seguinte, cada teoria vai ter um conceito de neurose. Tanto que em gestalterapia nós não definimos quais os tipos de neurose, porque não existe uma psicopatologia específica voltada para a gestalterapia. No entanto, o que nós temos? Nós sabemos que, se eu digo que o principal fator desse ser humano é o que nós determinamos como autorregulação, certo? O indivíduo saudável, ele faz isso. Ele tem um pico de ansiedade e ele desregula, certo? Todo mundo aqui, em algum momento da vida, se desregulou. Todos, em algum momento, tiveram picos de ansiedade, tiveram uma sintomatologia de ansiedade. No entanto, a grande maioria voltou ao processo de equilíbrio. Por quê? É aí que entra a nossa teoria. Nós acreditamos que esse ser humano tem a capacidade de autorregulação. Esse é um modelo biológico. Vocês aprenderam isso quando estudavam ciências, no ensino médio, por exemplo.
que a célula tem uma fronteira de contato, essa fronteira de contato é permeável, a célula busca com o meio um processo de autorregulação que foi chamada de homeostase. Pois é, essa palavra homeostase nós também utilizamos em gestalterapia. Olhe bem, então o que acontece? Um indivíduo saudável, ele desregula e volta à autorregulação, ele consegue se autorregular, ele volta ao equilíbrio. Não existe pessoas perfeitas emocionalmente. Isso é um mito. Não é? Todo mundo aqui já se equilibrou, todo mundo aqui já se descompensou, inevitavelmente. Certo? No entanto, a grande maioria voltou ao estado de equilíbrio. Olha o neurótico. O neurótico, quando está com um processo ansioso, o que é que ele acontece? Ele desregula, ele tenta voltar a um processo de autorregulação, mas fica distoante, ele não consegue. Ele fica tentando, o organismo naturalmente vai querer tentar a autorregulação, mas não vai conseguir. Isso é um problema para ele. Por quê? Porque nós sabemos que a sintomatologia da ansiedade, ela vai criar uma distorção entre o que eu sinto e o que eu percebo. Olha que coisa incrível. Eu começo a perceber o meio como ameaçador. Se eu for fazer uma comparação, se eu for criar uma metáfora, o que é ansiedade para a gestalterapia? Ansiedade é mais ou menos assim. Imagine que você está na beira de um abismo, olhando para frente, e essa fenda que existe entre onde você está e o outro lado do abismo é o que nós chamamos de ansiedade. Você está na beira do abismo, você não consegue sair dali, você não consegue dar um passo, porque é como se tivesse tudo turvo. Ou seja, ansiedade é o processo de você vivenciar inadequadamente o seu futuro. Ou seja, você cria uma situação de contínua espera. Olhe bem. Então, o que acontece? Nós, seres humanos, só temos uma coisa de concreto. É o momento presente. Eu não posso viver no passado e nem posso viver no futuro. Olha que coisa incrível. Se eu ficar vivendo o meu passado, isso é uma sintomatologia neurótica. Eu vou tender à repetição. Eu vou sofrer por algo que já aconteceu. E eu fico preso lá atrás no que nós chamamos de situações inacabadas, mal resolvidas na minha vida. Olhe bem. Então, eu passo parte da vida vivendo o meu passado. Essa é uma sintomatologia neurótica. Se eu começo apenas a viver uma expectativa do futuro, eu vou gerar um processo ansioso extremamente drástico para o meu organismo. Porque eu começo a viver algo que não é palpável, que vai estar em cima de quê? De expectativas sobre algo que não aconteceu ainda e que não está acontecendo. O que vai acontecer? Uma reação sintomatológica, não só psiquicamente falando, mas organismicamente falando. Olha bem, então o ansioso, ele faz o quê? Ele começa a entrar nesse ciclo de criar expectativas. Muitas vezes as expectativas são expectativas que são distorcidas da realidade, ou seja, a sua percepção da realidade começa a vir distorções. Por quê? Porque você não é evidente, meu amigo, você não sabe o que vai acontecer. Você apenas está especulando as possibilidades da sua vida. Ou seja, você apenas olha para o futuro e quer viver o futuro desconsiderando o seu momento presente. Olhe bem, isso é uma tendência que alguns indivíduos sofrem. Ora,
na tentativa de autorregulação, o que esse indivíduo vai fazer? Ele vai desesperadamente tentar autorregular. Ou seja, se eu digo que o indivíduo ansioso, ansiedade como um sintoma neurótico, tá? Ele está criando distorções sobre a sua percepção, na sua relação com o meio, ele começa a viver essas distorções, aumentando o seu nível de ansiedade. Ele começa a ficar sempre à espera. Imagine, você vai ver quando pessoas ansiosas ficam em casa, se um ansioso passa uma tarde em casa, você vai ver que ele vai criar mecanismos para tentar combater a ansiedade. Por exemplo, ele vai comer. Então ele come, sacia momentaneamente, depois o nível de ansiedade volta a subir. Ele vai na geladeira, abre a geladeira, fecha a geladeira. Vai no armário, abre o armário, não tem nada para comer, abre a geladeira. Por quê? Porque ele está tentando buscar gratificações. E, inevitavelmente, essas gratificações são passageiras. Não vai combater. Ora, como é que a terapia funciona? Como é que a intervenção funciona? Bom, primeira questão. No contexto teórico e metodológico, que toda abordagem, não esqueçam disso, tem um arcabouço teórico e tem uma metodologia de trabalho. Toda ela. Certo? Não importa qual é a abordagem que vocês escolham. Vai ter que aprender o contexto teórico, os conceitos cruciais e qual é a metodologia. Nós trabalhamos em gestalterapia com um método, que é um método chamado método fenomenológico. Tá? Que é o método fenomenológico? É um método que estuda a constituição da consciência. Então nós trabalhamos com o nível de consciência do indivíduo, ou seja, com a tomada de consciência do indivíduo. Quando eu falo isso, por favor, não compreender o indivíduo tomar consciência do estado dele com o que vocês aprenderam, o que é insight. Tá? Insight é outra coisa. Tá? Insight é aquele agrupamento de ideias que surgem cognitivamente, tá? Na sua mente, onde você tem uma descoberta. No entanto, a consciência para as linhas humanistas, principalmente a gestalterapia, ela tem um outro caráter. Ela tem um caráter pré-reflexivo. Ela tem um caráter vivencial. Como é que funciona a terapia? Principalmente voltada, eu falo de ansiedade, mas isso serve para qualquer outra patologia. Tá? Mas como é que funciona a terapia? Lembre o seguinte: todos nós temos situações inacabadas, inevitavelmente. O mito da pessoa perfeita, bem resolvida, isso aí é balela, isso não existe. Todos nós nos equilibramos, todos nós voltamos a desequilibrar. Tá? A psicoterapia é um processo de trabalhar as questões significativas não resolvidas do indivíduo, entre elas os seus sintomas, porque nós temos a ansiedade como uma sintomatologia que está atrelada a várias situações que nós vivenciamos em nossa vida. Não esqueçam disso. Eu não estou mostrando ansiedade como uma estrutura patológica. Eu estou mostrando ansiedade como uma estrutura de vida. No entanto, essa ansiedade, ela se exacerba em determinadas situações e em determinados indivíduos com mais intensidade. Esses processos são atrelados a situações inacabadas de vida. Todo mundo tem essas situações inacabadas, certo? Bom, essas situações inacabadas formam o que nós chamamos de configurações. Essas configurações, por exemplo, casamento. Casamento é uma configuração, um namoro é uma configuração, porque não tem um evento único, é um conjunto de eventos, certo? Ora, o que nós falamos? Em psicoterapia, nós temos um método fenomenológico que visa o quê? Trabalhar a vivência de consciência desse indivíduo. Isso é um ponto crucial.
Por exemplo, o que eu chamo de vivência e consciência? É você se permitir a vivenciar as suas situações inacabadas no âmbito da psicoterapia. No âmbito da psicoterapia. O que é a psicoterapia? É um ambiente controlado. Você tem uma sala de atendimento, que é um ambiente controlado. Você tem um interlocutor, que é o seu psicoterapeuta, e esse interlocutor ou psicoterapeuta, ele está dotado de quê? De um arcabouço conceitual. Eu tenho uma visão de homem. Esse terapeuta tem um método de trabalho, porque sem método de trabalho você não faz nada. Não pense que a psicoterapia é sentar numa cadeirinha na frente do outro e estar conversando balela. Isso não é psicoterapia. A psicoterapia ela é planejada, ela tem intervenções. Essas intervenções que vai fazer com que o indivíduo atinja o que nós chamamos em gestalterapia, é uma palavrinha que não tem tradução, então foi mantido em inglês mesmo, chamado awareness. Tá? O que é awareness? Awareness é um contínuo tomar de consciência. Olha bem, olha como é que funciona a nossa consciência. Tá? Quando eu digo que ela é reflexiva e ela é pré-reflexiva. Então, vamos supor que eu pegue esse objeto aqui, tá? E lance ele na cabeça da Quitéria. O que é que vai acontecer? Primeiro, Quitéria vai dizer, esse cara está louco. Ele me atingiu. Só que isso não é a primeira coisa que acontece. A primeira coisa que acontece é que Quitéria vai vivenciar a dor. Ou seja, vai doer. Tá? Depois, ela vai atribuir significado. Lógico, estou fazendo um exemplo meio absurdo, só para ele compreender. Tá? Isso mostra os dois níveis, são dois níveis de consciência que nós temos. Um que nós chamamos pré-reflexivo e outro que nós chamamos reflexivo. Qual é a importância disso na psicoterapia? Quando você está na psicoterapia, e você está falando de algo que você vivenciou significativamente na sua vida, quando eu digo vivenciou, ou que você passou, ou a expectativa que foi gerada a respeito do futuro. Você está falando intensamente, está acontecendo um processo incrível na sua cabeça. É que você está elaborando e reelaborando esse conteúdo significativo. Entenda que eu digo como elaborar e reelaborar. Você está dando um novo sentido ao que você está passando. Aquela vivência intensa que você se permite a entrar, ou seja, você está falando com o seu terapeuta, você está se mobilizando para falar com o seu psicoterapeuta, certo? Você está contando, você está narrando algo vivencial. Esse vivencial vai criar a possibilidade de elaboração e reelaboração das suas situações significativas. Olhe bem, quando você começa a elaborar, ou seja, dar um novo sentido, criar uma nova perspectiva sobre o que você está vivenciando, o nível de ansiedade começa a baixar consideravelmente. Por quê? Porque o organismo começa a se auto-atualizar ou começa a se auto-regular. Aí alguém pergunta, por que ele começa a se auto-regular? Porque nós temos o conceito básico de autorregulação, que diz que a autorregulação ela é inerente ao organismo humano, não só biologicamente, mas psiquicamente, na relação com o meio. Então, esse processo de elaborar e reelaborar as suas situações significativas começa a trabalhar este indivíduo. Gente, isso é um ponto crucial. Por quê? Porque quando você se permite a sentir alguma coisa, você vai gastando. É incrível isso. Ou seja, quando eu digo gastando, é a intensidade que você vivencia, ela vai perdendo a força. É a pior coisa. Veja bem, eu só sou autoridade naquilo que eu me proponho, na teoria que eu trabalho. Então, nós estamos falando em gestalterapia.
Em gestalterapia, no processo psicoterápico, nós não combatimos a ansiedade. Eu não quero criar instrumentos nem utilizar técnicas para que o indivíduo baixe o seu nível de ansiedade. Porque se eu fizer isso, eu vou abortar o processo dele. Vou abortar o processo de tomada de consciência dele. Então, o que acontece? Alguns terapeutas gestálticos, por exemplo, cometem um assassinato em psicoterapia. Um assassinato porque ele não compreendeu o método e nem compreendeu os conceitos cruciais. Isso é lamentável. Bom, o paciente chega com um processo ansioso altíssimo, com um pico de ansiedade tremendo no consultório. Olha bem, o terapeuta mal formado, ele vai dizer o seguinte: vamos trabalhar essa ansiedade, vamos fazer um relaxamento. Olha que coisa absurda, que ignorância teórica e metodológica. Isso é o que ele está dizendo, é o seguinte: a sua ansiedade está te incomodando. Então, vamos baixar o nível de ansiedade para você se sentir melhor. Só que esse baixar o nível de ansiedade para você se sentir melhor vai gerar um problema. Você não vai trabalhar o que está causando ansiedade. Você está trabalhando sintomatologia. Você está baixando o sintoma, ou seja, a intensidade do sintoma. Você não está trabalhando o que está gerando o sintoma, que é isso que nos interessa. Então ele vai lá, faz o relaxamento erroneamente, e o cara vai se sentir melhor, é óbvio que vai se sentir melhor. No entanto, o que ele fez? Ele pegou as situações inacabadas que estavam gerando sintomas de ansiedade e jogou para dentro novamente. Ele perdeu a oportunidade de trabalhar esse indivíduo para resolver as situações inacabadas que estão gerando a sintomatologia chamada ansiedade. Olha bem, isso é um processo extremamente errado, como eu falei. Só posso responder pela gestalterapia, pelas outras abordagens eu não respondo. Então, assim, na gestalterapia, eu não posso abortar o processo do paciente em colocar as situações inacabadas vivencialmente num ambiente seguro, que é o ambiente do consultório de psicoterapia, para que ele possa ressignificar. Quando eu falo ressignificar, dar um novo sentido ao processo, ou seja, ele conseguir compreender o que ele está vivendo, compreender o que ele está vivenciando, e nesse processo de compreensão da sua vivência, ele começa a mudar. E aí nós temos uma outra premissa da gestalterapia, que tem uma teoria chamada teoria paradoxal da mudança. O que é a teoria paradoxal da mudança? Quanto mais eu me aceito, mais eu mudo. Quanto mais... Parece contraditório, mas se eu me aceito dessa forma, por que eu vou mudar? Olha bem, por isso que não é paradoxal, é um paradoxo. Quanto mais eu me permito a vivenciar o sentimento, mais eu consigo superar. Por exemplo, já estiveram tristes? Alguém já esteve triste? Alguém já esteve muito triste? Passou. A partir do momento que você se potencializa, você se permite a vivenciá-lo, você se potencializa enquanto organismo. E você consegue criar meios, criar mecanismos para a superação, porque o seu organismo volta a se autorregular. Tudo isso acontece no face a face. Tudo isso acontece a partir do momento que nós conseguimos, num ambiente, como eu sempre falei, num ambiente seguro, certo? Num ambiente seguro, a se permitir a vivenciar as suas situações inacabadas. Então, o que é ansiedade para a gestalterapia? Uma sintomatologia atrelada a situações inacabadas, certo? Agora, quando eu estou falando ansiedade, não é essa ansiedade que nós temos na vida cotidiana, porque faz parte naturalmente dos ciclos que nós vivenciamos na nossa vida, mas é uma ansiedade
que está voltado especificamente como um conjunto sintomatológico de situações inacabadas. Ora, o que é um método fenomenológico? Como é que ele funciona, né, para trabalhar o indivíduo? Simples. A sua consciência, ela é vivencial. Quando eu falo consciência, é o objeto de estudo das linhas humanistas. Quando você pega o inconsciente, por exemplo, o inconsciente psicanalítico, ele é o objeto de estudo das linhas psicanalíticas. Quando você pega o comportamento, ele é o objeto de estudo das linhas comportamentais, da linha behaviorista. Certo? Bom, consciência para a gente, e ressignificar esse conteúdo que veio no nível da consciência, significa assim: imagine que nós estamos falando aqui, e eu falo para vocês: elefante. Você sabe o que é um elefante? Sabe o que é um elefante, não é verdade? Se eu pedir a cada um para conseguir fazer uma descrição, né, para cada um narrar, qual é a sua visão do elefante, eu vou ter várias perspectivas, mas dentro de um enquadramento da figura do elefante. Um animal grande, gordo, com a tromba, grandes orelhas. Então você está fazendo o quê? Você está construindo mentalmente a essência desse objeto. Quando eu falo para vocês assim: quem aqui lembra do primeiro beijo? Vocês lembram do primeiro beijo? Lembram ou não lembram? Você se empolgou, lembra mesmo? Então o que acontece? No primeiro beijo, por exemplo, eu não estou falando apenas de memória. Olhe bem, porque memória é um processo de codificação e decodificação de informação. Isso que é memória. Codificação e decodificação da informação bioquimicamente. Olhe bem. Então, quando eu decodifico, eu vou atrelar a essa informação uma carga emocional muito grande. Aí eu pergunto a vocês: o primeiro beijo foi bom ou foi ruim? Isso é uma vivência. Olhe bem. Antes de eu perguntar, só abrindo parênteses, antes de eu perguntar, vocês estavam pensando no primeiro beijo? Antes de eu perguntar, antes do meu exigir, vocês estavam pensando no primeiro beijo? Espero que não, Ora, mas gente, esse material estava onde? E ele veio para onde? Ou seja, esse material, ele veio para o nível da consciência atrelado a uma carga emocional. Olhe bem, e você experiencia, você dá sentido a esse conteúdo que veio para o nível da consciência. Imagine na psicoterapia. O processo terapêutico é um processo que vai criar oportunidades para que a sua consciência seja invadida, seja tomada, porque nós chamamos fenômeno. O que é fenômeno? Fenômeno é tudo aquilo que aparece na consciência. E aí, o que acontece? Você começa a dar sentido a essas experiências. Você começa a dar sentido a essas vivências. É por isso que nós chamamos, pelo nome de vivência de consciência. Só que isso na terapia é altamente intenso. Quando o indivíduo está falando do que ele está vivendo, quando o indivíduo está falando das suas situações inacabadas, das suas configurações de vida, começa a haver o quê? Um processo de atrelar essas vivências a um contexto emocional. Olhe bem. Só que isso se intensifica. Quanto mais se fala, mais se intensifica. Você se mobiliza. O terapeuta, dotado de um arcabouço instrumental, ou seja, instrumentos de intervenção, ele vai facilitar o seu processo de tomada de consciência. Então, a gestalterapia trabalha da seguinte forma: como é que você sente determinadas coisas? Eu não quero saber por que você sente.
porque o porquê vai gerar outro porquê. O porquê vai criar racionalizações. Então, nós criamos oportunidades para que o nosso paciente possa ter o que nós chamamos de vivência de consciência, que ele possa sentir o seu vivido intensamente. Quanto mais você se permitir a vivenciar, mais você se potencializa. Qual é a consequência disso? Crescimento. E qual é a consequência do crescimento? Você começa a baixar, você começa significativamente baixando o seu nível de ansiedade. Porque você não vai estar mais vivendo com expectativas a respeito do futuro. Porque eu não posso viver no passado e nem posso viver no futuro. Só tem algo de concreto, de palpável com o seu presente. Mas quando eu digo viver o futuro, não estou dizendo que você não precisa criar expectativas, fazer planos. Não é isso. Entendam isso. Eu tenho que pensar no futuro, eu tenho que criar expectativas, eu tenho que criar planos para o meu futuro. Porque eu não posso estar sempre no futuro, desconsiderando a minha vivência de consciência no aqui e agora, no momento presente. Eu falei a palavra aqui agora, eu estava tentando evitar essa palavra, para não haver distorções. As pessoas se distorcem tanto aqui agora, dizendo que o método da Gestalt é aqui agora. Porra nenhuma. O método da Gestalt é fenomenal, aqui agora é o óbvio. E como diria Fritz Perls, neurótico é aquele que não consegue enxergar o óbvio. Porque agora é o óbvio. É o óbvio. Onde é que você está? Aqui. Quando? Agora. Mas é o óbvio. Tudo se manifesta no aqui e agora, no presente. Então, assim, eu não posso estar lá atrás, eu não posso estar vivenciando o meu passado, eu não posso ficar preso no meu passado, porque, assim, eu tenho uma triste notícia para vocês. É da seguinte forma: meu amigo, o que você passou, ficou lá atrás, são apenas lembranças. Essas lembranças, essas vivências passadas não podem conduzir o meu presente, não posso deixar que elas conduzam. Se você errou, se você sofreu, passou, foi. Mas qual é o comportamento neurótico? É a tendência à repetição. Aí você está frito. Você está frito. Sabe o que significa? Se você continuar preso a situações inacabadas, porque todo mundo aqui passou por situações inacabadas, todo mundo passou por situações inacabadas, inevitavelmente, querendo ou não, e vão passar por muitas outras, não se desesperem, vão passar por muitas outras, ainda vão sofrer bastante, mas o sofrimento faz parte da vida, o que não posso é perpetuar o sofrimento, certo? Então o que acontece? Para nós, gestalterapeutas, nós acreditamos que as vivências significativas no passado não podem nos prender. Não posso ficar acorrentado. Essas vivências não podem deixar o indivíduo preso, apesar de muitos estarem presos no seu passado. Essas situações inacabadas, elas vão gerar todo um processo de sofrimento psíquico. E, logicamente, atrelado ao sofrimento psíquico é um processo ansioso, é óbvio. É óbvio. Olhe bem. Então, o indivíduo, numa tentativa desesperada de resolver as situações inacabadas do passado, ele começa a retornar, ou seja, um ciclo vicioso, sofredor, tremendo. Ou seja, se ele está preso, ele vai querer voltar num processo de repetição contínuo, numa tentativa frustrada de resolver essas situações inacabadas. Aí, meu amigo, você está frito.
Né? Por quê? Porque, inevitavelmente, isso vai gerar o quê? Insatisfação, infelicidade, ansiedade, falta de prazer na vida, falta de expectativa com respeito ao futuro, né? Vai dar consequências na sua vida, na sua relação com o meio, na sua vida afetiva, né? Nas suas relações afetivas duradouras. Então, você começa a ser conduzido pelo que você viveu, não pelo seu presente que você está vivendo aqui agora. Olhe bem, falar é fácil, né? Aliás, o que você está falando é ótimo, é lindo e maravilhoso, mas e aí, na prática? Na prática significa que uma parcela dessas pessoas, infelizmente, vão estar presas no seu passado, com uma tendência, com a condenação à repetição. Não são todas, é a minoria, tá? Vamos acabar com aquela história maldita que ensinam por aí, dizer, todos nós somos neuróticos. Mentira. Essa frase foi feita pelo mentiroso, compulsivo, né? Todos nós não somos neuróticos, não. Primeiro, quando eu começo a afirmar que todos nós somos neuróticos, tem um conceito de neurótico por trás. Eu tenho que ter um conceito de neurótico por trás? Espera aí. Nós quem, cara pálida? Né? Nós quem? Nós somos neuróticos? Qual é o conceito que está se baseando de neurose para dizer que todos nós somos neuróticos? Entende? Então vamos acabar com essa história de dizer que todos nós somos neuróticos. Vamos acabar com essa história de dizer que todos nós precisamos de psicoterapia. Né? Ouviram isso aí? Essa barbaridade? Todos nós quem? Se eu falo que todos nós precisamos de psicoterapia, todos nós são 8 bilhões de pessoas, meu amigo. Não vai ter psicoterapia para quem queira. Né? 8 bilhões de pessoas. Então todos nós precisamos de psicoterapia. Quando eu falo todos nós precisamos de psicoterapia, estou negando a própria teoria. Se eu estou dizendo que você tem a capacidade inerente ao seu organismo de se auto-equilibrar, de se auto-regular, e eu digo que todos nós somos neuróticos, digo erroneamente, eu estou criando aí ou uma grande mentira, ou eu estou confessando que eu sou um estúpido teórico, ou seja, nunca estudei uma teoria de neurose para dizer que todos nós somos. Imagina. Então o que acontece? A gestalterapia, ela pretende criar situações para que você possa vivenciar essas questões inacabadas. Vamos lá. Que forma? Olha a palavra Gestalt. A palavra Gestalt. É uma palavra alemã que significa configuração. Não tem tradução. Certo? Não tem tradução. A palavra Gestalt veio de um grupo de psicólogos da década de 20 que estudava os fenômenos da percepção. Olhe bem. O que são os fenômenos da percepção? Como é que o ser humano percebe? Então, 3 psicólogos, Kuhler, Kofka e Wertheim, eles, tanto que se você pegar, tem uma ideia, a escola Gestalt acabou, mas se você pegar hoje o livro mais atual de neurociência, eles vão se reportar a Kuhler, Kofka e Wertheim para explicar como nós percebemos. Se você olhar em livros de neurociência que estudam percepção, por exemplo, eles vão falar da psicologia da Gestalt, que não é gestalterapia, psicologia Gestalt. Por quê? Porque a psicologia Gestalt, ela explicou como nós percebemos, que não foi até hoje derrubado a proposta. Nós conseguimos provar que a psicologia Gestalt está aí, a neurociência que não nos deixa mentir, que a psicologia Gestalt realmente, efetivamente funciona. Como herança, a gestalterapia não é psicologia da Gestalt, é uma das influências para a gestalterapia. Nós trabalhamos a percepção desse ser humano. Então, o que é, na realidade, Gestalt? Gestalt é um processo de configuração. Gestalt que foram finalizadas, por exemplo, vocês estão concluindo o curso de psicologia, outros já concluíram o curso de psicologia. Quem está concluindo o seu curso de psicologia está começando a fechar a Gestalt. Ou seja, aquela configuração
de fazer um curso superior, né? Que você foi, olha só, que você foi preparada desde o ensino médio, que você depois começou a buscar, né? Qual era o curso superior que vocês iam fazer, vocês decidiram fazer um vestibular para a psicologia. Olha bem, isso aí é uma configuração que não foi fechada ainda. Olha quantos anos, né? Essas coisas inacabadas estão presentes. Está configurando, está se fechando. Outras pessoas conseguem, na realidade, fechar o curso de graduação em psicologia, entrou na vida profissional, aquela situação, formação do psicólogo, ficou fechada. Ou seja, conseguiu fechar a configuração por si só. Olha que coisa incrível. No entanto, o tempo passa. Nós continuamos vivendo a cada dia. Algumas situações não conseguem ficar fechadas. Algumas situações começam a ficar inacabadas, certo? Mas você continua a sequência da sua vida. Você continua o transcorrer da sua vida. Concordam comigo? A vida não para. O que vai acontecer? Bom, essas situações inacabadas nós chamamos Gestalt. E as situações fechadas, Gestalt. Só que uma está inacabada e a outra está resolvida. Mas vão ver alguns livros chamando Gestalt aberta, Gestalt fechada. Eu não gosto muito disso porque fica muito simplório. Mas isso que acontece. Mas está certo falar assim, certo? O que vai acontecer? Essas situações inacabadas começam a incomodar algumas pessoas, principalmente quando elas são muito fortes. Esse incômodo que começa a ser gerado no organismo do indivíduo está atrelado a um processo ansioso. Ou seja, você não consegue adequadamente representar papéis no seu presente. A consequência nisso é insatisfação. Porque toda vez que você for passar por situações semelhantes àquelas situações que você passou no seu passado, vai haver incômodo, você vai se mobilizar. Eu vou dar um exemplo que eu tenho certeza que 99% dos presentes já vivenciaram isso. Você estava em um grupo, daqui a pouco, na faculdade, e o professor começou a fazer uma dinâmica de grupo. Naquela dinâmica de grupo, para falar sobre determinados aspectos da sua vida, alguém se mobilizou e começou a chorar. Já viram isso? Por que essa pessoa se mobilizou? Porque a situação inacabada, a Gestalt inacabada, ou seja, aquela configuração inacabada, ela viu a oportunidade de aflorar. Para quê? Numa tentativa de resolução. O organismo faz isso. Ou seja, essa tendência à autorregulação do organismo, olhe bem, essa tendência à autorregulação do organismo faz com que você queira expurgar as situações inacabadas para o processo de resolução. Porque, meu amigo, se você não fizer isso, você vai sofrer continuamente, vai sofrer insatisfações, vai, em alguns momentos da sua vida, ficar mais intensamente mobilizado. Olha bem, intensamente mobilizado, e vai incomodar você. Olha o que eu estou dizendo. Todos vocês já passaram por isso, ou estão passando. O que não pode acontecer é a exacerbação desse processo. Porque essa é a diferença. O normal patológico é isso. É a exacerbação do processo e não conseguir retornar. Ou seja, o transtorno, o distúrbio acontece quando você não consegue voltar ao equilíbrio normal do corpo, do organismo.
Quando você não consegue voltar ao equilíbrio natural do organismo, já que o seu organismo, por definição, ele se autorregula. O terapeuta, o que ele vai fazer? No âmbito da sessão terapeuta, ele vai tentar potencializar isso. Ele vai criar condições para que você vivencie essa ansiedade. Ele vai criar meios através da intervenção para que você coloque para fora a sua vivência, o seu vivido. Olhe bem, quanto mais você falar intensamente, mas não é falar racionalizando, é você se permitir a falar vivencialmente aquilo que está te incomodando no seu momento presente da sessão terapêutica. Olhe bem, o que vai acontecer? Você se potencializa através das intervenções do terapeuta. Vou dar alguns exemplos de intervenção. Na sessão terapêutica, o terapeuta, em alguns momentos, ele pode clarificar. O paciente fala algo significativo, o terapeuta vai repetir o que o paciente falou como uma forma de entendimento. Como eu entendi, terapeuta, como entendi o que você está falando. Você, ao ouvir o que eu estou dizendo, que foi dito para você, e a minha compreensão, você começa a clarificar a sua vivência. Isso vai ter o quê? Vai ter um efeito sobre você. Eu posso utilizar, por exemplo, a confrontação. O que é confrontar? Você vai colocar no seu discurso, muitas vezes, até como um mecanismo de defesa, contradições. Olha bem, no primeiro momento você fala algo, depois você fala algo completamente distoante, e contraditório àquela vivência anterior. O terapeuta vai fazer o quê? Ele consegue detectar, perceber e vai mostrar, olha, mas agora há pouco você me falou assim, assim, assim. Agora você está dizendo assim, assim, assim. Como é que você vê isso? Como é que você percebe isso? E aí, o paciente, diante da confrontação, ele começa a ter uma ampliação do nível de consciência. Ou eu posso utilizar o silêncio, por exemplo. Silêncio em psicoterapia é extremamente significativo. Sabe o que é o silêncio? É como se fosse um trovão que você não escuta, mas ele estremece. Tentar ficar em silêncio diante de outro gera incômodo. Então, no momento da terapia, quando o paciente em silêncio, às vezes o terapeuta tem que respeitar o silêncio. Por quê? Nesse silêncio, o paciente começa a entrar num processo de efervescência. Ou seja, 1000 coisas começam a ser bombardeadas. 1000 coisas começam a bombardear a consciência dele. Olha que coisa incrível. E o paciente começa a reelaborar o que ele está sentindo naquele momento. E isso gera mudança. Olhe bem. Gente, o que é importante, de forma crucial para a gente compreender, é assim. Terapia gera mudança. Terapia é benéfico? É. Terapia é só sofrimento? Não. Terapia são coisas boas também. O que é terapia? Que o principal forma de você trabalhar a ansiedade é trabalhando o que está gerando ansiedade. O que você vai trabalhar gerando ansiedade é o processo terapêutico. Para Gestalt é isso. Nós em Gestalt terapia não acreditamos, e aí eu desafio qualquer a provar a efetividade em gestalterapia de uma gestalterapia breve, por exemplo. Gestalterapia breve não existe em gestalterapia. Gestalterapia breve é psicanalítica, ela é focal, ela trabalha foco. Gestalterapia não trabalha foco. Gestalterapia trabalha o todo do indivíduo, que é o próprio conceito de Gestalt. O todo é maior do que a soma das partes. Então eu trabalho o indivíduo. Para você trabalhar o indivíduo, esse trabalho ele é contínuo. Nós não elegemos
foco, como na psicoterapia breve. Não estou, por favor, não distorcer o que estou dizendo. Não estou dizendo que psicoterapia breve não funciona no modelo psicanalítico. Não é isso. Não funciona no modelo gestáltico. Tá? Então, a gestalterapia ela é um processo. Ela é contínua. Tá? Por quê? Porque para que você tenha uma vivência de consciência, é necessário continuidade.